Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja também muito bem-vindo você que já está fazendo com a gente essa experiência, né? A experiência da escuta da Palavra de Deus, você que é um atraído por essa palavra, você que está desejoso e sedento de escutar, de receber, de beber dessa palavra. Bem, hoje é sábado, então nesse sábado, dia que também é voltado para a Virgem Maria, né? Todos os sábados, então hoje é um dia importante para a gente lembrar de Nossa Senhora. Mas nesse sábado a gente está no livro de Josué, e aí o texto de hoje ele vai falar da morte de Josué, né? A gente já vai encerrar então o ciclo de Josué nesse texto, né? Vai fazer o encerramento do ciclo de Josué. E aí vai mostrar ao longo de todo o texto, isso como um apanhado geral dessa primeira leitura, vai mostrar para nós a preocupação de todo homem de Deus. Todo homem de Deus é preocupado se o povo vai... Todo homem de Deus tem que fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, está preocupado se o povo está seguindo ao Senhor ou está seguindo a si mesmo ou outros deuses, que é o que Josué está preocupado. Um homem de Deus sempre vai levar o povo, impulsionar o povo para Deus. Então o que acontece? Josué, depois de conversar com o povo e falar, vocês querem, sempre vai convidar o povo a uma adesão mais profunda com Deus e também vai fazer um altar, porque o homem de Deus, ele é um homem do sacrifício, mas também o homem que traz o povo e convida o povo a fazer sacrifício. Então, por isso, Josué faz esse itinerário na leitura de hoje. Primeiro, ele vai convidar o povo, vai exortar o povo a algumas realidades, de maneira especial, a abandonar o pecado e aderir a Deus como seu único Senhor. Vai chacoalhar o povo, confirmando, vocês querem mesmo aderir a isso, né? Como isso a gente vê muito comum, por exemplo, no processo do catecumenato, né? Onde a todo tempo quem está no processo é convidado a ratificar, né, a sua adesão ao Senhor. E aqueles que não aderem não tem como continuar, né? Não vão continuar no processo. Então, mas para a gente ver que isso é próprio da vida cristã, ratificar a adesão ao Senhor. E Josué também vai fazer um altar para selar a aliança, para aliançar o povo com Deus e para lembrar que a vida cristã é feita de sacrifícios. Então, a primeira leitura de hoje começa com Josué falando que eles precisam temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é dar lugar a Ele, o temor de Deus é você entender o lugar que Deus precisa e deve ter na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que é temente a Deus, ela não vai deixar de rezar. Uma pessoa que é temente a Deus não vai deixar de ir à missa. Uma pessoa que é temente a Deus, ela vai evitar ao máximo o pecado, porque ela sabe que o pecado desagrada a Deus. Então isso é o dom do temor. Isso nós temos que pedir constantemente, para que sejamos pessoas tementes a Deus, que busquemos dar a Deus o lugar que é dele, que busquemos não perder oportunidades de estar com Deus e também não vamos fazer nada que o desagrade. E aí ele vai dizer que devem servir ao Senhor com integridade e lealdade. Integridade é com tudo que eu tenho. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que tudo que ela faz tem um único propósito e um único objetivo. Então, uma pessoa íntegra não é uma pessoa... Porque o oposto de íntegro é quando é dividido, misturado, mesclado, né? Assim, essa coisa esquisita. Uma pessoa que é íntegra, tudo que ela tem é para Deus. Tudo que ela tem, ela está oferecendo, ela está entregando, ela está deixando na mão de Deus. E a lealdade uma pessoa leal é uma pessoa que é fiel. Então nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis unicamente a Deus, porque às vezes nós somos fiéis a Deus, mas também queremos ser fiéis a nós mesmos, a pessoas, a situações, e aí acabamos nos perdendo de Deus. Queremos não só agradar a Deus, mas agradar pessoas. Queremos não só agradar a Deus, mas quero me agradar. Não quero só agradar a Deus, mas quero estar bem com outras pessoas. Então, servir a Deus precisa ser com tudo que tenho e também na fidelidade. E aí, ele vai convidar o povo a se desvincular das práticas antigas. Por quê? Porque a gente viu, e eu falei isso em outros vídeos, que a todo tempo o povo estava flertando com outros deuses, com os deuses dos egípcios, dos cananeus, né? E
essas coisas, elas são às vezes ensinadas e passadas de pai para filho. E aí Josué vai tentar orientar o povo a se desvincular dessas práticas que os pais deles faziam, que os pais deles realizavam muitas vezes. Porque é igual às vezes a gente às vezes adere à fé católica, mas quer uma fé católica mesclada, uma fé católica meio que sincretizada. Por exemplo, eu vou batizar meu filho porque ele não está dormindo à noite, eu vou batizar meu filho porque ele está chorando muito. Isso é uma fé católica e um desejo de um sacramento por sincretismo, porque o batismo não vai fazer dormir melhor ou não vai fazer parar de chorar, mas o batismo ele vai fazer ser filho de Deus. O batismo ele vai purificar do pecado original. O batismo ele vai fazer ser filho da igreja. Então entende como às vezes a gente tem uma fé mesclada. Às vezes a gente pega o terço, pendura no pescoço como um amuleto de proteção. Mas o terço não tem que estar no pescoço, ele tem que estar na minha mão para eu rezar. Eu coloco um terço no carro para proteger o meu carro. O terço não vai te proteger de nada. Isso é uma mistura de fé sincrética. Então Josué está convidando a desvincular, a deixar o que é sincretismo e aderir à fé verdadeiramente. Aderir o serviço, o seguimento a Jesus verdadeiro e não misturado com outras coisas e com superstições. Também, aí Josué vai trazer uma coisa que é muito importante para nós. Olha, eu estou explicando isso para vocês. Se vocês não quiserem, vivam o que vocês quiserem. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa. Eu estou explicando, eu estou orientando, eu estou falando. Se vocês não querem viver, problema é de vocês, entre aspas, é o que Josué está dizendo. Eu vou servir ao Senhor. E eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração e com toda a minha vida. Se vocês não querem, aí já é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Então Josué tá trazendo esse elemento de importância, porque seguir a Deus é uma decisão pessoal. Então eu tenho que me decidir. Eu não posso seguir a Deus porque tá todo mundo seguindo. Não, é uma decisão minha. Eu sigo o Senhor porque eu quero, eu decidi. E ele também vai dizer que não dá para servir a Deus porque Deus é genuinamente santo. Então não dá para servir a Deus cheio de pecado. E aí vem a integridade. Porque se eu sou íntegro, eu estou só com Deus e não com pecado. Eu não posso estar com Deus e com pecado. Por isso, essa deve ser a nossa luta cristã. Por isso que o cristão o tempo inteiro está buscando a santidade, está lutando, está se convertendo, caiu e se confessa e volta e tenta mais uma vez e não desiste e segue. Porque não dá para seguir a Deus que é genuinamente santo com o pecado. Algo aqui vai dominar. Ou o pecado vai te dominar, ou Deus vai te dominar. Só que muitas vezes, o pecado, como é mais prazeroso, o pecado acaba dominando. Então a gente tem que morrer para o pecado e viver para Deus, para que Ele possa dominar. E aí isso é integralidade. E a lealdade é também entender que eu busco o Senhor e por isso eu me arrependo, eu busco a santidade, eu luto, eu vou buscar ser melhor a cada dia, para ser mais fiel a Deus e não a mim mesmo, aos meus desejos, às minhas vontades, ao meu querer. E aí o Evangelho é o Evangelho que está se repetindo por esses dias, que vai falar das crianças, né? Que o reino dos céus é das crianças, por isso Jesus vai abençoar, vai impor as mãos sobre elas e depois ele vai embora dali. Por quê? A gente precisa ter sempre esse coração de criança, porque o coração de criança vai garantir a nós uma dependência de Deus em primeiro lugar, porque a criança não depende de si mesma, ela sempre tem que ter um pai, um adulto para que ela dependa, né? Para ajudar, para orientar, para fazer. E assim tem que ser Deus, aquele que orienta, que aponta o caminho, que me pega no colo. Uma coisa bonita, a criança, quando ela está com medo, quando ela está insegura, quando ela não sabe o que fazer, ela pede colo. Ela busca o colo do pai. Então a gente também precisa buscar os braços de Deus quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, quando a gente está com dificuldade, quando a gente tem um problema. A criança, ela não enfrenta os problemas sozinho. Ela pede ajuda para o pai. E assim a gente tem que pedir ajuda para Deus nos problemas que temos, nas situações que passamos. Chorar. A criança corre chorando para o pai. Então a gente tem que correr chorando para Deus e buscar refúgio no Senhor, para que Ele seja o nosso auxílio em todas as dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.